Vamos trazer a Diana Lopes também para a conversa. A Diana é fisioterapeuta em saúde da mulher e saúde pélvica. Olá, Diana. Olá, boa tarde. Boa Úteros, tarde certo? também. Sim, Sim. Na Úteros no Porto, e trabalho também com uma equipa multidisciplinar, então é ótimo ver representado este painel. Cumprimento as outras colegas também que tenho estado a ouvir. E estava aqui a ouvir a Lisa e a pensar exatamente nisto, não é? Porque eu, como fisioterapeuta em saúde pélvica, acompanho as mulheres também no pós-parto e uma das grandes dúvidas, uma das grandes angústias que elas trazem muitas vezes é esta questão do retomar da relação sexual. E porque leram ou porque alguém lhes disse, pronto, então agora está pronta para retomar a relação sexual, e o que é que isso significa exatamente para esta mulher que se calhar muitas vezes está em pânico, por exemplo, porque acha que vai ter dor numa relação sexual, se pensarmos, por exemplo, na questão da penetração, porque muitas vezes ainda é assim que se pensa só nas relações sexuais e não neste recuperar da intimidade em todos os seus formatos. Uma mulher que está exausta, que sente que precisa, é o que ela diz, eu estou demasiado cansada para pensar sequer em sexo, mas sente falta daquele companheirismo, daqueles momentos de intimidade. E então esta questão, por exemplo, da dor na relação sexual é uma das coisas que muitas vezes nós trabalhamos em consulta na área da fisioterapia e que é uma coisa que durante muito tempo foi muito normalizada, porque se assumia que no início vai doer um bocadinho, depois eventualmente passa com o tempo, e muitas vezes o que nós verificamos é que existem alterações numa estrutura ou num conjunto de estruturas que nós chamamos o pavimento pélvico, que no fundo são os músculos que formam o chão da nossa pelvis, daí se chamar pavimento pélvico. E eles, entre outras funções, vão dar suporte aos nossos órgãos pélvicos, mas também vão nos ajudar à nossa continência, não é? Porque eles rodeiam os nossos esfíncteres e também participam na função sexual. Então, quando eu tenho alguma alteração no pavimento pélvico, seja em termos de tónus, ou seja, de força de base, de elasticidade, eu posso ter, por exemplo, uma cicatriz de uma laceração que aconteceu espontaneamente ou de uma episiotomia, e se esse tecido não é trabalhado devidamente, pode acontecer em muitas situações que isso esteja a ser fonte de dor. E então, muitas vezes, esta mulher nem sequer se predispõe a esse momento porque está em pânico perante a possibilidade de ter dor naquele momento. E estava também a ouvir a colega a Teresa a falar muito sobre saúde mental, e que bom que trazemos esse tema para cima da mesa, mas precisamos também de falar da recuperação física destas mulheres, porque as duas andam lado a lado, não é? Ou seja, se eu tenho uma mulher que efetivamente está debilitada em termos de saúde mental, vai ser muito difícil também ela conseguir apostar na sua recuperação física, mas por outro lado eu sei que se esta mulher, se eu conseguir incentivá-la a mover-se, a sair de casa, a estar com outras mulheres no mesmo período, que o exercício, por exemplo, pode ser super protetor em termos de saúde mental, que o fator da comunidade, de estar com outras pessoas, de ver que os problemas não são só meus, que é uma dificuldade partilhada, vai ser super importante e protetor em termos de saúde mental. E, de facto, parar um bocadinho para ouvir estas mulheres e perceber exatamente o que é que elas estão a precisar naquela altura, porque todos nós conseguimos opinar, não é, do que é comum, mas o que eu sinto é que muitas vezes faz falta sentarmos e realmente perguntarmos àquela mulher o que é que tu precisas neste momento. Diana, e se o bebê nasceu de cesariana? Se o bebê nasceu por cesariana, a questão do pavimento pélvico põe-se na mesma, porque existiu todo um conjunto de alterações ao longo da gravidez que podem ter trazido questões estruturais a esta região, estruturais ou de funcionalidade, não é? Ou seja, no fundo nós precisamos de garantir que temos integridade no pavimento pélvico, e isso é alterado com uma cicatriz que precisa de ser trabalhada, mas também precisamos ter um pavimento pélvico funcional. O que é que isso significa? Estes músculos eles devem ser capazes de se ativar sempre que existe um aumento de pressão no nosso corpo, como por exemplo quando espirramos, quando nos movemos, quando tossimos, para que não haja, por exemplo, sintomas como as perdas de urina de esforço, que já agora a prevalência, estamos a falar de uma em cada 3 mulheres após o parto, ali aos 3 meses, tem queixas de perdas de urina de esforço, portanto, que devem ser endereçadas também, entre outros especialistas, na consulta de fisioterapia pélvica. E, portanto,
temos esta questão, não é? E também estes músculos devem ser capazes de relaxar sempre que nós vamos, por exemplo, urinar ou defecar, ou na relação sexual, por exemplo, para permitir uma penetração sem dor. Então, se eu tenho alterações nestes músculos, quer seja por um parto vaginal, quer seja por uma cesariana, elas devem ser endereçadas, porque estas alterações muitas vezes acontecem ao longo da gestação, a adaptar-se a um corpo em mudança. Mas também na cesariana, nós temos uma cicatriz abdominal que precisa de ser cuidada e massageada, para que não provoque desconforto, para que não provoque dor, e para que a mulher possa depois cuidar do seu bebê devidamente. E muitas vezes a mulher efetivamente é enviada para casa, com um conjunto de cuidados ao bebê, e depois esta parte da recuperação física fica um bocadinho em segundo plano, não é? Mas se eu não tiver uma mãe que se sinta capaz e forte fisicamente, vai ser mais difícil ela também sentir-se capaz de cuidar daquele bebê. Diana, de uma forma muito simples, como podemos explicar o que é a fisioterapia pélvica? Então, a fisioterapia pélvica, apesar de se chamar fisioterapia pélvica, ela não está a olhar só para a zona pélvica, não é? Para a zona da pelvis. Mas a verdade é que esse é um grande foco. Portanto, estamos a falar de órgãos como o útero, a bexiga, os intestinos e tudo, e estas estruturas que eu falei agora que constituem o pavimento pélvico, que engloba músculos e faixa e ligamentos, são tudo estruturas vitais para a nossa qualidade de vida, não é? Porque se eu não tenho uma boa saúde da bexiga ou do intestino, ou uma boa saúde sexual, é muito provável que eu tenha uma alteração na minha qualidade de vida. E então a fisioterapia vai endereçar algumas das disfunções relacionadas com a saúde vesical, ou seja, a saúde da bexiga, a saúde do intestino, nesta estrutura que as põe muito em conexão, que é o pavimento pélvico e os músculos e ligamentos que se relacionam com esta zona da pelvis, porque na verdade o nosso corpo trabalha em harmonia, como se fosse uma orquestra, não é? É um trabalho de equipa. Então é muito fácil que, mesmo que eu tenha uma alteração muitas vezes à distância, eu possa ter implicações a nível da zona pélvica. Portanto, no fundo, nós trabalhamos com o movimento, com a função e com o objetivo de dar qualidade de vida a estas mulheres, seja após o parto ou seja em qualquer altura da vida. E muito na base da promoção da saúde também. Daí eu falar também nesta questão da prática de exercício, de tentar incentivar estas mulheres a moverem-se já desde a gravidez, mas depois também após o parto. E a fisioterapia pode também ser uma ajuda para, por exemplo, adaptar o exercício que as mulheres podem fazer durante a gravidez e numa fase inicial do pós-parto, para que elas não se sintam que aquela condição ou aquele período as vai impossibilitar de se continuarem a mexer, porque muitas mulheres efetivamente interrompem a prática de exercício na gravidez ou atrasam o reinício do exercício após o parto, com receio das implicações que isso possa ter. E a verdade é que o exercício pode e deve ser mantido, embora com as devidas adaptações. Diana, obrigado pelo contributo que nos deixou e pela simpatia que teve em Obrigada. estar connosco. Obrigado.